Fala, pequeno gafanhoto! Meu nome é Leandro Galvão e esse é mais um episódio do Acupuntura Sem Frescura. O tema central da nossa aula de hoje é a audição. Uau! Eu consegui ouvir a agulha caindo no outro lado da sala. O que foi que ela disse? Roda a vinheta. Antes de seguir com esse vídeo, pequeno gafanhoto, eu gostaria de pedir que você se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos, porque só assim nós teremos forças para trazer o melhor conteúdo em medicina chinesa. E existe um outro detalhe, o Acupuntura Sem Frescura, ele está aí nas redes sociais. Nós temos o grupo de WhatsApp, Instagram e Facebook. Na descrição do vídeo, logo abaixo, eu estou deixando o link aí para que vocês sigam a gente. Voltando aí para o tema central da nossa aula, discutiremos a respeito da audição sobre o ponto de vista da medicina chinesa. E antes de prosseguir com todas as informações, existe um detalhe que tem que ficar bem claro. Quem estuda a medicina chinesa clássica sabe que todos os órgãos que estão presentes aí internamente no nosso corpo, eles possuem instrumentos que garantem a conexão com o meio externo. Ele tem um buraco e esse buraco permite uma relação com o exterior. É o que o chinês chama de orifícios sensoriais. E no plano estrutural e mecânico, o ouvido ele está intimamente relacionado ao rim. O Qi do rim apresenta uma estreita relação com a audição. Mas como isso é possível? Simples. Na medicina chinesa existem 5 sons. E o Qi do nosso rim, quando ele alcança os nossos ouvidos, ele é responsável pela interpretação dos 5 sons e pela qualidade da nossa audição. Beleza? E também existe outro detalhe. Todo órgão do nosso corpo, ele apresenta uma relação com o tecido. O baço apresenta relação com carnes, o coração apresenta relação com vasos e os nossos rins apresentam uma estreita relação com o tecido ósseo. E por que isso vai ser importante em termos de audição? Para poder contextualizar a respeito disso, eu vou colocar um desenho aqui no vídeo. Dá uma olhada nessa imagem. Esse desenho ele representa o nosso ouvido médio. E dentro do nosso ouvido médio existem pequenos ossos conhecidos como ossículos. Quem são esses ossículos? Martelo, bigorna e estribo. Esses ossos pequenininhos, eles possuem esse nome porque eles se parecem com esses objetos, com esses instrumentos. E qual a função desses ossículos? Eles possuem a função de converter mecanicamente as vibrações do nosso tímpano em ondas de pressão. E essas ondas de pressão elas são amplificadas, no fluido da cóclea. E a partir daí é promovida a nossa audição. Onde eu quero chegar, pequeno gafanhoto? Além do Qi do rim estar relacionado à interpretação dos 5 sons, essa relação estreita entre os ossos do ouvido médio estão relacionados à qualidade da nossa audição. Por que isso é importante? Vocês aprenderam lá na primeira aula de medicina chinesa, na aula de fundamentos, que existe um substrato essencial chamado de essência. E essa essência, ela permanece encolherada dentro dos nossos rins. Aí o professor explicou que ela está relacionada ao desenvolvimento, crescimento, reprodução e o esgotamento dessa essência pré-celestial, que é inata. A partir do momento que ela é exaurida, a morte ocorre. Certo? Então a nossa energia, a nossa essência, é o nosso Qi essencial. Considerando que o rim é responsável pelo armazenamento desse substrato importantíssimo, existe um detalhe importante. A nossa essência ela é consumida e ela acaba se expressando na nossa fisiologia com o passar dos anos. Nos meninos, a nossa essência ela se expressa e ela é consumida de 8 em 8 anos. Nas meninas é diferente. A essência ela vai sendo consumida e se expressando de 7 em 7 anos. Então, com o passar dos anos, a partir do nosso envelhecimento, ocorre um desgaste metabólico, o consumo de essência, o cabelo vai ficando branco, a pele vai ficando seca, a musculatura vai ficando flácida e você... Hã? Porra não, que o meu nome é Vicente!
Escatamáquia pinto. Exatamente. A sua audição vai ficando cada vez mais reduzida, tudo bem? E qual é a relação disso? É o consumo de essência, em função do próprio envelhecimento. Então o ti essencial do rim, ele está sendo desgastado. Por consequência, você apresenta o comprometimento da sua função, que pode se expressar em uma surdez, em um acúfeno, sei lá, um zumbido no ouvido, ou um chiado. Uma coisa tem que ficar clara. As deficiências de rim que apresentam impacto na nossa audição normalmente estão relacionadas a uma alteração auditiva, uma surdez, por exemplo, que apresenta uma evolução lenta, uma evolução gradual, crônico, porque existe uma base de deficiência, certo? Opa! É o nosso alerta, de novo. E por que ele está aparecendo aqui? Ele está aparecendo para dar um chacoalhão de informação na gente. Nós discutimos agora que o Imperador Amarelo, né, a medicina chinesa clássica, o capítulo 5 do Suan em particular, ele define a relação do rim com a audição. Só que, gafanhoto, se você voltar um capítulo, o capítulo 4 do Suan fala que ouvido é considerado o buraco, o orifício do coração. Mas espera lá, como que pode isso? Rim ou coração? Simples. No plano estrutural e mecânico, está relacionado ao rim, a qualidade da audição. Só que a gente tem que lembrar que o coração, na medicina chinesa, ele é responsável por albergar a nossa mente. E a nossa mente também está relacionada às características sensoriais do corpo. A audição, tato, olfato, paladar, todo aí o nosso sensitivo. Então, dentro desse contexto, o tratamento mental dos sons, a interpretação, ela apresenta uma estreita relação com o coração, em particular com o nosso Shen, a nossa mente. Por que isso? O nosso Shen, ele se relaciona com o exterior através da língua. A língua é o chicote do coração. Tanto que uma expressão da nossa mente, né, do nosso Shen, é através da articulação e coerência da fala. Só que, para que você verbalize de forma adequada, primeiro você tem que ouvir e interpretar. Percebe essa relação? Então o rim e a audição estão relacionados da mesma forma que coração e audição. Na medicina chinesa, todas as teorias têm uma tendência a ir se somando, certo? Não existe essa relação de uma a anular a outra. As coisas vão se complementando, certo? E já que estamos falando de audição, teoria de órgãos e vísceras, existe outro detalhe importante. Em particular, a acupuntura, a base é teoria de canais, eu não posso negligenciar isso. E no que diz respeito ao ouvido e à audição, existem vários sistemas de canais que influenciam a orelha, o pavilhão auricular. E no que diz respeito à construção de planos de tratamento em acupuntura, é importante eu considerar os pontos regionais e os pontos distais desses canais que passam no ouvido para tratar a audição do paciente. Então, por exemplo, o canal Shaoyan, triplo aquecedor e vesícula biliar. Ambos passam ao redor do ouvido. Dentro desse contexto, para corrigir uma alteração auditiva, posso utilizar pontos locais do triplo aquecedor e vesícula biliar e pontos distais, com o objetivo de movimentar a tia aqui dentro. Outro canal importante que influencia o ouvido, intestino delgado. O último ponto do canal principal do intestino, ID19, ele está muito próximo ao nosso ouvido. Se ele está próximo, ele movimenta a ti por onde ele passa. Ou seja, o canal do intestino delgado vai movimentar a ti dentro da orelha. E os pontos de ID, tanto pontos regionais quanto distais, podem ser utilizados para resgatar a função da nossa audição. Existem outros sistemas de canais. Por exemplo, o canal Luo, o canal de conexão do intestino grosso, ele penetra dentro do ouvido. Tudo bem? E se você pensar em outros sistemas, como canais divergentes, canais extraordinários, você vai chegar à conclusão que existem outros caras que influenciam o ouvido. Então, dentro desse contexto, se eu quero construir um protocolo clínico com acupuntura para tratar a audição do paciente,
eu tenho que considerar pontos de rim, certo? E tem um detalhe que eu não falei anteriormente, olha que interessante. Esse que está aparecendo aqui na tela é o rim. Esse que está aparecendo aqui é o ouvido. Não são parecidos em termos de forma, de estrutura? Então, pequeno gafanhoto, eu posso falar que a nossa orelha é um rinzão. E o nosso rim, ele é considerado em uma orelhinha. Ou vice-versa, você entendeu? Então até anatomicamente é meio parecido. Então eu não posso descartar isso. Rim e audição estão intimamente relacionados. E se eu quero fortalecer o tio do rim para resgatar a audição do meu paciente, eu posso utilizar pontos como R3, por exemplo, que é ponto fonte de rim. Bexiga 23, que é o ponto Beixu de rim, também utilizado para resgatar as funções primárias do órgão. Considerando que o coração ele está relacionado, o ponto coração 7 é o ponto fonte de coração. Se é o ponto fonte de coração, a mesma coisa, ele fortalece o ti e resgata as funções. Em relação à audição, ele vai acabar melhorando o tratamento mental desse som. No que diz respeito à teoria de canais, eu posso trabalhar com pontos locais, pontos distais, de TA, de VB, de D. E eu vou deixar uma lição de casa para você, pequeno gafanhoto. Eu vou desafiar você para que você coloque aqui abaixo nos comentários os pontos dos canais principais e canais de conexão que podem ser utilizados para fortalecer e melhorar a qualidade da nossa audição. Tudo bem? Então o recado que eu tenho para dar hoje é esse. Até o próximo vídeo. Curtam o nosso canal e sigam o Acupuntura Sem Frescura nas redes sociais. Até a próxima!